Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma ação formativa do nosso ateliê de literatura e outras linguagens. Esta é uma ação formativa que está articulada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, o PROGEL, da UFRPE. Eu sou a professora Ivanda. Estamos aqui com a participação de palestrantes que são pesquisadoras, mestrandas do programa, que vão colocar um pouco as aprendizagens, sobretudo aquelas construídas na disciplina na qual estamos atuando na mediação neste semestre, que é a disciplina de literatura e outras linguagens. Essa ação formativa também está articulada ao programa de extensão LabFor, que é o Laboratório de Formação Docente, com foco também na inserção de tecnologias digitais e nas articulações entre a formação docente no campo da formação iniciada, da graduação das licenciaturas, aqui da UFRPE, sobretudo da licenciatura em Letras e Pedagogia, e a formação continuada também, né, de docentes que estão aí atuando nas escolas, tá? Eu vou passar a palavra à Lívia Santana, que atua no LabFor como monitora de extensão. Ela vai apresentar um pouquinho o LabFor e vai começar a apresentar Keila Macena, que será a palestrante de hoje, e a gente vai ter o prazer de ouvir Keila nessa apresentação. Lívia, querida, fica à vontade. Obrigada, professora. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas. Como a professora já falou, me chamo Lívia Santana, sou monitora do projeto LabFor. E o projeto LabFor, ele é um laboratório multidisciplinar de formação docente, metodologias ativas e tecnologias digitais, em busca de práticas dialógicas para vivências cidadãs. O projeto LabFor, ele faz parte do programa Multilab, que é um programa de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco, aprovado no edital BEST da UFRPE 2021. E, além do nosso projeto, eu convido vocês a conhecerem os nossos projetos irmãos, que é o Lab Ciências e o Lab Digital, que também fazem parte desse programa de extensão. Então, o LabFor é realmente esse espaço formativo que integra pesquisa, ensino e extensão, né? E eu fico muito feliz da gente estar, nesse momento, fazendo uma interação com o PROGEL. Hoje a gente vai ter duas ações. Eu já aviso a vocês, né, que algumas pessoas se inscreveram na primeira ação. Então, eu já aviso para vocês continuarem aqui com a gente, que a gente vai ter a primeira ação com Keila e depois a segunda ação com Viviane. E eu quero também avisar para vocês que interajam aí nos comentários, deixem suas dúvidas, seus elogios, suas sugestões, para a gente poder ter um momento de debate com as meninas depois da apresentação. De antemão, eu aviso a vocês que ao longo das apresentações nós vamos disponibilizar um link da ata de frequência. E aí vocês preenchem a ata e, posteriormente, vamos enviar o certificado de participação de todos aqueles que preencherem direitinho. E a gente até já começou a enviar alguns certificados daqui do Ateliê de Literatura e Outras Linguagens, então fiquem de olho. E qualquer dificuldade ou problema, vocês podem entrar em contato com a gente. Aqui a gente vai, então, começar a nossa ação de hoje. A primeira ação é do romance HQ, adaptação de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, com a palestrante Keila Patrícia da Silva Macena. Keila é mestranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é pós-graduanda em Literatura Infantil, Juvenil e Brasileira pela Faculdade Francinete do Recife, a FAFIR, e é graduada em Letras pela mesma instituição. E é estudante de Pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco. Keila, seja bem-vinda. E muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Lívia. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar aqui a apresentar um slide que eu preparei para nortear um pouco a apresentação, porque senão a gente fala e não termina nunca. E eu espero que vocês gostem. Está compartilhando? Tá carregando, tá quase aparecendo. Certo. Pronto, agora apareceu.
Pronto, perfeito. Como a Lívia falou, né, esse trabalho que será apresentado agora é intitulado Do Romance à HQ, adaptação de Úrsula de Maria Firmina dos Reis, que essa adaptação ela foi lançada neste ano de 2022 e foi feita pelo roteirista Iramir Araújo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o romance e sobre essa transcodificação, né, de romance para histórias em quadrinhos. Primeiro, sobre Úrsula, né? Esse romance ele foi escrito por Maria Firmina dos Reis. Eu coloquei aqui os anos de 1859 e 1860, porque não há bem um consenso dentro dos estudos, né? Sempre que eu leio novos artigos ou novas dissertações sobre, alguns apresentam como sido publicado em 1859, outros dizem que foi publicado em 1860, alguns dizem que foi escrito, na verdade, em 1859, e assim vai. Foi o primeiro romance brasileiro escrito por uma autora negra, que também, às vezes, rola algumas questões no sentido de que as pessoas pensam que foi escrito, foi o primeiro romance escrito por uma mulher, mas isso também não é um consenso. Alguns dizem ter sido Anísia Floresta, outros apresentam outros nomes, mas não a Firmina. Então, a gente sempre coloca que foi pela primeira... É o primeiro romance publicado por uma mulher negra, e não apenas por uma mulher. Úrsula, ele conta a história de uma... Na verdade, ele tem um romance clássico, ele foi escrito nesse período do romantismo, então tem toda aquela história de amor da Úrsula e do Tancredo, né, que são jovens, apaixonados, que tem aquele amor, né, de certa forma proibido, porque há um outro personagem que é um comendador que não permite que eles fiquem juntos, todas essas histórias que a gente conhece, só que por trás, como pano de fundo, que é o que mostra para a gente uma genialidade da Maria Firmina dos Reis, porque antes dos movimentos abolicionistas, que esses movimentos abolicionistas eles vão ganhar força, né, vão se concretizar realmente em 1870, por ali. Então, já em 1859, a Maria Firmina dos Reis ela coloca personagens negros, personagens escravizados dentro dessa história e os permite falar. Então, a gente tem a Preta Susana, que é uma senhora escravizada, que ela vai contar para a gente toda a saga de como foi ser retirada do continente africano, ter estado nos navios negreiros, ter vindo para cá, tudo isso em primeira pessoa. A gente tem o Túlio, que também conta a sua história, fala, ajuda, né, o personagem principal, que é o Tancredo, se torna amigo desse, aí a Firmina coloca em pé de igualdade, né, duas almas, né, iguais, sendo o Túlio e o Tancredo. A gente vai ter depois o Antero, que aparece como sendo um outro escravizado negro, que é, infelizmente, viciado em álcool, mas que ele entende isso como um direito e ele explica que sempre trabalhou para consumir, enfim. Então, esses personagens, eles sempre vão ter a voz, eles sempre vão contar a sua história, e o romance, ele passa durante muito tempo condenando, criticando realmente a escravidão vigente à época, além de todas as outras histórias que a gente vai acompanhar dentro do texto, como as histórias de Tancredo, de Úrsula, os dilemas familiares, fora o próprio amor do casalzinho, né? E aí a gente vê, inclusive, características próprias do ultrarromantismo, como esse amor exacerbado, como a condição da personagem feminina como um anjo ou um demônio, entre outras coisas, né? A escrita desse romance, ele foi publicado, né, com o pseudônimo de uma maranhense, a Maria Firmina dos Reis. Ela não assinou de pronto o seu romance quando publicou, e ele foi mas ao mesmo tempo, e enquanto ela reconhece isso no prefácio, falando assim, de que não é um romance muito bom, ela diz que é um humilde livro, mesquinho, e a gente vê que não é. Só por hoje a gente está discutindo esse romance, né? Até hoje
e falando bem, a gente vê que não é um simples livro, mas ela trata dessa forma com muita humildade, e aí é estudos que vão dizer que pode ter sido algo da própria autora ou algo que realmente era comum quando a gente vai para a historiografia da literatura. Aí ela publica como uma maranhense, mas mesmo assim, ainda no século XIX, a Maria Firmina dos Reis ela é reconhecida. O romance ele é divulgado em vários jornais, em vários periódicos. Ela começa a colaborar também na imprensa, com poemas, com charadas, com vários textos, né, com contos, romances, folhetins. Então, ela foi reconhecida à sua época e depois, é o que a gente brinca às vezes, que magicamente ela foi apagada, porque passou-se por uma amnésia muito grande acerca do trabalho da Maria Firmina e de quem ela era. Então, a gente costuma especular muitas coisas sobre esse sumiço, sobre esse apagamento, porque ela realmente foi conhecida, tal qual outros autores que também foram reconhecidos em vida. Mas, aí Oxe. Mas aí, em 1975, ou seja, muitos anos depois, né, mais de 100 anos depois, o Moraes Filho, Nascimento Moraes Filho, ele faz uma pesquisa e acaba encontrando muitos materiais, né, sobre a Maria Firmina dos Reis, faz uma pesquisa arqueológica mesmo, atrás dos jornais, atrás das revistas, dos livros, conversa com parentes da Maria Firmina dos Reis, com pessoas que estudaram na escola em que ela fundou uma escola mista à época, que foi um escândalo, tanto que foi fechada, né, depois de 2 anos, porque não podia se ter escolas para homens e mulheres. Enfim, a partir dessa pesquisa do Nascimento Moraes Filho, que resultou num livro que hoje é esgotadíssimo, que é Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, é que começou-se a novamente, né, estudar, pesquisar e ter interesse no romance Úrsula e na Maria Firmina dos Reis. Aí, a partir dos anos 2000, é que começam, hoje em dia, a surgir mais pesquisas acadêmicas. Nos últimos anos, muitas edições de Úrsula foram lançadas, foram publicadas. Então, a gente tem da editora Taverna, da PUC, né, da Fora do Ar, Edições Câmara, então Penguin, Antofágica, então tem para todos os gostos, tem ilustrada, tem sem ilustrações, tem capa dura, em brochura, caro, barato, então ao passo que esse aqui é, sei lá, R$70, esse é 12, então todo mundo pode ter acesso com muita facilidade. E, para além disso, a gente acabou tendo, em 2021, a publicação do romance em inglês, traduzido pela Cristina Ferreira Pinto Balley, e agora, em 2022, a adaptação para histórias em quadrinhos, né, feita pelo Iramir Araújo. Então, ao ler um pouquinho, né, de Bakhtin, estudar um pouquinho, inclusive que a gente já está fazendo desde a outra disciplina, teve uma frase que me chamou muita atenção no Notas de Literatura, Cultura e Ciências Humanas, que é essa aqui. A vida mais intensa e produtiva da cultura transcorre precisamente nas fronteiras de seus campos particulares, e não onde e quando essas fronteiras se fecham em sua especificidade. Porque quando eu li isso, eu não sei se eu já estava com a cabeça muito nessa pegada de intersemiose, interartes, mas quando eu li, na hora eu pensei, gente, isso é um chamado para a gente olhar para as outras artes, né? Porque a gente acaba se fechando dentro do, sei lá, do romance ou do conto ou da poesia e foca nisso como sendo as únicas literaturas ou literaturas puras ou literaturas melhores, esquecendo que essas fronteiras, elas não têm um limite, sabe? Há um diálogo o tempo inteiro entre a literatura e as outras artes. Eu acho que a gente não consegue hoje assistir um filme sem encontrar a literatura ali, de certa forma. A gente não consegue
ler um HQ, né, que já por si só é um gênero hoje literário, digamos assim, sem ver outras literaturas inseridas. Assim, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse diálogo e sobre essas adaptações, como elas ocorrem, por que elas ocorrem. E a Linda Hutton, ela vai falar um pouquinho no livro Uma Teoria da Adaptação sobre isso, trazendo a adaptação como, assim como a tradução, ela é um processo de transcodificação, né? A gente está mudando o código ali, então a gente está passando numa tradução do português para o inglês, do português para o francês, e na adaptação a gente está tanto, se a gente prosseguir com um romance, por exemplo, mudando, né, algumas partes, alguns trechos, ou mudando, se a gente for falar de uma adaptação entre mídias, né, que ela diz que é geralmente como ocorre, então a gente vai pegar o texto e transportar para o teatro, transportar para a televisão, transportar para a HQ. Só que ela vai dizer que as adaptações, por serem entre mídias, elas acabam sendo mais complexas, porque existe a questão do próprio contexto, a questão das culturas diferentes. E aí, dando um exemplo, partindo já dessa HQ aqui que foi analisada, o Iramir, ao adaptar, muitas palavras ele teve que mudar. Ele não podia simplesmente trazer para um outro material, para uma outra mídia, digamos assim, as mesmas palavras que Firmina usou no romance do século XIX. Claro, a maioria se mantém, mas muitas ele precisou mudar. Ele não poderia deixar, ao mudar, a mesma quantidade de palavras, de texto, de explicação que tem no romance, ao trazer para a HQ, que é ilustrada, que já vai ter as expressões nos próprios personagens, ele vai ter que reduzir o número de páginas, entre outras coisas. Só que aí a Hutton, ela vai dizer que há modos de interação com o público, né? E aí essa adaptação vai passar por uma necessidade formal, tanto formal como experiencial. Porque a forma como o público vai interagir com esse material é uma forma experiencial. A forma como eu interagi com a HQ, e aí falando de uma pessoa que não lê HQ, eu não tenho muito contato com histórias em quadrinhos, é algo que está sendo bem recente e que, na verdade, tem sido despertado muito mais por esta HQ, que, como eu já pesquiso, Firmina, ao ver que Úrsula foi publicada em HQ, eu me interessei muito e agora já estou interessada em muitas outras, né? O meu processo de interação com a HQ também foi totalmente diferente do processo com o qual eu interagi lendo o romance. E aí, mais uma vez, né, como eu falei, sobre as mudanças no contexto, esses cuidados, mas a adaptação, no geral, ela busca equivalências em diferentes sistemas de signos. Então, ao mesmo tempo em que a gente, obviamente, vai ver diferenças na adaptação, e ainda bem por isso, porque é, de certa forma, uma outra obra de arte, um adaptador ele não poderia simplesmente pegar o romance de Firmina e transformar em HQ do jeito que está lá, porque se fosse assim, qual seria a lógica? Seria apenas uma reprodução. Então, do mesmo jeito que há essa mudança, também se buscam as equivalências. E isso acontece quando a gente vai consumir as adaptações. Eu acredito que mesmo a gente entendendo essa diferença, mesmo a gente entendendo que não tem que ser igual, etc., a gente sempre busca lá no fundo as semelhanças, o que é parecido, o que realmente ficou, o que realmente saiu e tal. Eu acho que cada um aqui pode ter uma história com filmes para contar diferente, né? Que ficou irado porque, oh meu Deus, é muito diferente do livro e assim por diante. Então, falando agora efetivamente, né, dessa adaptação, né, do Úrsula, uma história em quadrinhos que foi publicado neste ano. O livro, ele já começa, né, ele abre, ele tem algumas explicações no começo, coisas de editora, enfim, mas ele abre com um seguinte trecho. No ano do bicentenário de Maria Firmina dos Reis, é muito significativo
relançar essa obra com uma linguagem mais acessível para os mais jovens, por ser tão representativa para a literatura brasileira. Reeditar grandes obras é manter viva toda a riqueza da nossa vasta literatura. E eu parei para pensar que Maria Firmina dos Reis, ela foi por tanto tempo apagada, Úrsula foi por tanto tempo esquecido, que talvez com a história em quadrinho, os estudantes, o público mais jovem, ou pessoas que não têm tanto interesse por literatura clássica, por exemplo, acabe, né, se achegando, tomando esse interesse, porque se tornou, como diz aqui, mais acessível para os mais jovens, né, em termos de linguagem, em termos de ilustração, chega a ser, inclusive, mais chamativo. Alguém levantou a mão. Cirleide, querida, vamos fazer assim, vamos deixar a Keila finalizar, e aí depois vocês tecem os comentários, pode ser assim. Aí, Cirleide, se você desejar, você pode já escrever aqui no chat, para não perder a ideia, tá bom? Posso dar continuidade, então? Pode, querida, melhor. Pronto. E aí, o Iramir Araújo é quem adaptou a história. E eu fui atrás, né, do Iramir para conversar um pouquinho com ele, para entender um pouco desse processo de adaptação, como ele se dá, se é demorado, se é difícil, como ocorre, enfim. O Iramir, ele é maranhense, é historiador, é mestre em História Social pela Universidade Federal do Maranhão, também é artista gráfico, roteirista, e colaborou com muitos jornais, também publicou várias histórias em quadrinhos, porque ele disse em entrevista que ele é um apaixonado por histórias em quadrinhos, ele é realmente um leitor de histórias em quadrinhos, tanto que ele disse que foi a porta de entrada para qualquer outro tipo de literatura. Aí ele publicou essa HQ aí, Balaiada, e tantas outras, cujo foco é a história do Maranhão. Ele tem esse interesse porque ele disse que percebeu, no ensino médio, como em toda a vida, que quando vai se estudar alguma coisa de história, passa muito rápido, principalmente do Maranhão ou de outros estados que não sejam, entre aspas, importantes, sabe? Não é São Paulo, não é Bahia, né? Quando tinha todo o processo histórico ocorrendo aqui, enfim. E aí ele disse que a Balaiada ele viu assim 2 parágrafos nos livros e que é muito rápido. E quanto mais ele lia, mais pesquisava, ele via que tinha muita coisa para contar. Então, o projeto dele, que eu acho que seja um projeto de vida, é contar essas histórias do Maranhão, né? Esses autores, livros, enfim, por meio das HQs. Inclusive, ele também adaptou O Mulato, de Aloysio de Azevedo. E aí, ao conversar com o Iramir, eu perguntei por que ele escolheu, né, trabalhar com Úrsula, fazer a adaptação de Úrsula. Ele disse que, primeiro, por conta do bicentenário, né, da Maria Firmina dos Reis, que é neste ano de 2022, ela estaria completando 200 anos. E ele disse que, para além disso, o próprio interesse com a obra, que é uma obra muito importante, que é para a história mesmo, tanto do Maranhão como do Brasil, e precisava ser, né, retratada, adaptada. O tempo que normalmente ele gasta para adaptar uma obra, ele disse que chega a ser de 1 ano e meio, por aí, porque é um processo que vai de leitura da obra, uma leitura que ele disse mais desinteressada, porém atenta, depois, uma outra leitura em que ele já vai fazendo muitas marcações, grifos, retirando trechos realmente que vai para o roteiro em que ele está fazendo, né? Então, isso realmente vai ficar, isso realmente sai, isso aqui tem como ser de outra forma. E aí é neste processo em que ele cria e que ele vai trabalhando com os ilustradores. Eu não trouxe aqui os ilustradores da obra em si, que é o Ron Freire e o Ronilson Freire, que eles são irmãos, porque eu não cheguei a conversar com eles. Mas o processo de ilustrações se dá da seguinte forma:
O Irami, ele faz o roteiro com o trecho da obra que vai ficar, com a frase que vai ficar, e embaixo ele coloca como ele quer a imagem. Então, por exemplo, um diálogo, e aí ele coloca uma mulher e um homem na sala tal, conversando, com expressão de espanto. E aí os ilustradores vão retratar isso. Agora, não é feito do nada. Todo um processo que acontece de recolhimento de imagens também é feito pelo Irami. Então, se aqui a gente está falando de uma obra que se passa no século XIX, e que, inclusive, ele disse que foi muito difícil de encontrar esses materiais, porque o que tem do Maranhão, de fotografias de espaço e tal, é mais do século XX para cá. Só que ele disse que ele faz esse processo de procurar essas imagens de como eram as casas na época, o local, não sei o quê, e tudo isso é selecionado por ele e também passado para os ilustradores, para que não haja uma fuga total do que realmente era o Maranhão no tempo, apesar dos ilustradores também serem bem livres para ilustrar como eles quiserem. Inclusive, esses ilustradores já são ilustradores que trabalham com ele, que já trabalhou com ele em outros projetos. Então, há uma confiança, são desenhos belíssimos, e à medida que eu for passando, vocês vão poder verificar isso. Eu perguntei um pouco sobre as mudanças, né? Como ele faz essa adição, essa subtração, inserção de novos personagens, o que entra, o que sai, né, da obra, porque assim, a gente está falando de uma obra de mais de 200 páginas, que quando foi adaptada para as HQs, ela ficou com 100 e poucas páginas. Então, quando eu peguei, inclusive, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai colocar aquela história toda ali? E eu fiquei imensamente satisfeita, feliz. Eu falei para ele do quanto que eu gostei da adaptação e que se eu não tivesse lido Úrsula, o romance, né, antes, eu provavelmente leria após ler a HQ. E as mudanças, ele disse que, primeiro, ele não se sentiu muito confortável em colocar muito dele nessa adaptação, porque é uma obra que merece respeito pela qualidade da obra em si, que é boa, como pela importância dela dentro da história da literatura, da história do Brasil. Então, poucas coisas ele realmente mudou. Poucas coisas ele inseriu assim de novo, sabe? Às vezes um diálogo ou outro para ligar uma cena a outra, já que a Cortes teve. Houve também a adição, né, dos personagens que não compõem a história. Em que sentido? Não fazem parte da ficção, do romance, mas ele trouxe antes a história de Maria Firmina dos Reis, o Nascimento Moraes Filho, né, descobrindo. O livro começa, a HQ começa com o Nascimento Moraes Filho indo investigar, né, a obra de Maria Firmina dos Reis, e aí vai contando um pouquinho da história da Maria Firmina, e aí surgem, óbvio, alguns personagens, como a irmã dela, a mãe dela, né, em que colocam-se diálogos, porque a gente tem alguns episódios e ações que a gente sabe da Maria Firmina dos Reis, mas que a gente não tem como prever os diálogos. E aí esses diálogos foram criados, algumas expressões como mana, né, da irmã se referindo a Maria Firmina dos Reis, é uma expressão completamente atual, mas à medida que eu fui lendo, eu fui gostando muito, que eu fui pensando, caramba, muitas pessoas se interessariam por ler essa adaptação. Então, há essas inserções, essas alterações básicas, apesar de não tantas dentro do enredo do romance. E a circulação desse romance, né, ela se dá pela internet, e também ele falou um pouco sobre esse processo, porque as histórias em quadrinhos, elas já foram muito, muito marginalizadas, e é só a partir da década de 70 que ela vai conseguindo ganhar um pouco mais de fôlego. Hoje está muito melhor do que antes, porque a gente tem a internet, a gente tem plataformas de apoio, né, como o Catarse e tal, em que as pessoas vão financiando, mas de toda forma ainda não é tão fácil essa circulação, principalmente por digamos assim, pessoas que não são tão conhecidas, porque eu estava até conversando com ele que a gente se apega, né? Então, quando se fala em história em quadril, a gente só pensa em histórias de super-herói, ou então pensa no Maurício de Souza com Turma da Mônica, enfim. Mas está bem melhor e facilmente consegue se encontrar, por exemplo, todas as HQs dele na internet.
Aqui eu trouxe um pedacinho, né, da primeira parte, que é a parte onde a gente tem ilustrado o Nascimento Moraes Filho, né, do Fragmento de uma Vida, que desenterrou, digamos assim, a Firmina, porque ele até faz uma homenagem ao personagem no final e diz que os pesquisadores, né, os leitores de Firmina têm uma grande gratidão com o Nascimento Moraes Filho, e eu concordo com isso. Então, ele fala um pouquinho, né? Embora participasse ativamente da vida intelectual maranhense, nananana, ele vai contando a história de Maria à medida que o personagem vai investigando, vai descobrindo, vai fazendo anotações. E aí ele falou que quis transformar o Nascimento Moraes Filho em um personagem, porque, de toda forma, quando se estuda Maria Firmina dos Reis, os pesquisadores geralmente acabam voltando para esse livro, que traz, inclusive, né, um álbum da Maria Firmina dos Reis, né, com os sentimentos dela, como se fosse um diário, realmente. E essa primeira parte da obra, ela foi ilustrada pelo Ron Freire, e a segunda parte, que é a parte da história mesmo do livro, foi ilustrada pelo Ronilson Freire. E é incrível como você não percebe, não a diferença dos traços, você até percebe, mas você não percebe uma disparidade muito grande. Faz tudo parte da obra como um todo, essas ilustrações, elas conversam entre si. Aí, no que diz respeito a isso, a gente pode fazer uma leitura de algumas formas, né? Tanto a gente pode ter as ilustrações que não acrescentam informações, vão ter só o texto e uma repetição, né, da imagem lá, reforçando o que já está no texto, né? A imagem pode passar a mesma informação, ou a gente vai ter uma ilustração que amplia o que está sendo proposto pelas palavras. E isso também é muito claro, principalmente nas HQs, porque ao mesmo tempo que a gente vai ter ilustrações em que você vai ler lá, então fulano me deu um copo de água e tá alguém pegando um copo de água, a gente vai ter ilustrações do tipo eu não gosto de você, escrito num balãozinho, e a cara da personagem vai estar representando um nojo, digamos assim. Aí já traz uma nova informação, né? Uma expressividade para o que está sendo descrito. E aí, isso é o que eu falei, né? Que houve, né, um recorte no livro do Maranhão do século XIX, e aí ele precisou fazer essa pesquisa com as imagens da época, e também utilizou as descrições de cenas, né? Ele diz o local, qual é a expressão, o que está acontecendo na cena, para que o ilustrador retrate aquilo, transporte aquilo para imagem. Aqui eu recortei 3 cenas da HQ, do livro, para a gente conversar um pouquinho, fazer algumas comparações. Inclusive, eu fiz a burrice de guardar o livro ali, que eu ia ler um trecho e aí não. E aí guardei, né? Eu vou pedir licença rapidinho só para pegar aqui atrás. Pronto. É porque estava tudo na mesa, aí eu, não, que bagunça, eu não consigo assim. Aí fui guardar. Bom, a cena 1, que já é do primeiro capítulo, né? Que se intitula Duas Almas Generosas. E aí a gente já vê realmente que o livro não se trata de um romance besta, porque essas duas almas generosas não são a Úrsula e o Tancredo. É o Tancredo e o Túlio, como sendo um senhorzinho branco de posses e um escravizado negro que auxilia esse senhorzinho após ele ter sofrido um acidente. E aí eles se tornam amigos, né? Se tratam de forma bem generosa, enfim. Só que aí, no romance, a cena da ajuda do Túlio ao Tancredo, ela acontece em mais de uma página. São umas 3, 4 páginas em que eles estão em um diálogo, né? Grande, né? Falando, agradecendo, conversando. É algo bem dramático, assim, em que o Túlio se coloca, eu sou um mero escravo, eu não mereço por nada e tal. E na HQ, esses diálogos todos acabaram ficando desta forma. Eu não sei, eu acho que está pequeno para vocês verem, né? Mas eu vou ler. Aqui no primeiro balão tem
Senhor, perdoe-me se nenhum serviço lhe posso prestar. Aí, ao que o Tancredo responde, o que está fazendo? Não. Por que pedir desculpas? Você nem me conhece, me salvou sem interesse. Eu não costumo ver tanta generosidade. Você tem em mim, doravante, um amigo. E aí, depois da cena do que acontece, eles realmente se tornam amigos, só que há toda uma conversa de eu sou um mero escravo, não mereço sua amizade. Já o Tancredo reconhece nele uma pessoa igual, pergunta o que quer. Aí o Túlio diz, não, só continue sendo essa pessoa generosa. Há um vasto diálogo com muito drama, e eu acho que nesta parte se perdeu um pouco, porque ficou muito curto, apesar de a essência estar aí, que seria o Tancredo, né? A história não foi modificada. O Túlio ajuda o Tancredo, eles se tornam amigos. Ok, isso está presente aí, só que eu acho que no romance, nesse caso específico, teve uma dramaticidade maior. Foi uma das coisas que me saltou os olhos, o que não acontece em outras cenas. Eu prestei um pouco atenção nisso, que há cenas em que eu achei que na HQ ficaram muito melhores, assim, de você sentir, de você ver o que está acontecendo, do que no romance. Eu até falei, conversando com o Irami, como isso é incrível, porque um não exclui o outro. A história em quadrinho não exclui o romance, e o romance não exclui a história em quadrinho. Muito pelo contrário, eles acabam se complementando. E aí, né, é só o final em que o Túlio leva o Tancredo para a casa da Sinhá para cuidar dele, em que ele passa alguns dias lá nesta casa. A cena 2, né, que eu retirei aqui, ela está no capítulo 7, que se chama Adelaide. Esse capítulo é um capítulo em que o Tancredo ele vai contar para a Úrsula sobre o seu primeiro amor, que é a Adelaide, que é uma prima órfã, né, pobre, em que ele se apaixona perdidamente, que a mãe lhe concede a bênção desse casamento e tal. Só que o pai não permite, por ela ser órfã e pobre, e pede para que ela se retire, que pede para que ele se retire, que ele vá passar um ano fora, e aí, quando voltar, ele pode casar com essa mulher, né? Mas antes disso, não. E aí o Tancredo aceita, só que a doce amada Adelaide, quando ele volta, ela está nesse estado extremamente bem arrumada, coberta de ouros, de joias, de luxo, sentada como que num trono na sala, e o Tancredo corre para beijá-la e ela diz, ei, respeita a esposa do teu pai. O Tancredo leva uma facada. Como assim? Eu não pude casar com ela e meu pai se casou com ela, e aí ele fica com raiva dela também, porque ela ambicionou muitas coisas e acabou casando com o pai, enfim. Dentro do romance, mais uma vez, é um diálogo um pouco mais longo, mas muita coisa está presente aí. Então, ele diz, mulher infame, com requinte de vil e vergonhosa traição que compensaste o ardente afeto da minha alma. E ela diz, silêncio, Senhor. Aí a descrição, bradou-me com orgulho e desdém. Estás na presença da mulher do vosso pai, e respeite-a. E quando eu olho na HQ, as ilustrações, eu consigo sentir essa prepotência da Adelaide. Eu consigo visualizar a cena de uma forma que eu não consegui visualizar antes, só lendo o romance. Inclusive, na própria expressão do Tancredo, né? Aqui a gente consegue ver um susto, um espanto, mas ao mesmo tempo uma raiva. E aí ele diz, né? Mulher infame, como bem está no romance. Por fim, uma terceira cena, que talvez seja a mais conhecida e até para quem não leu o romance, mas que já ouviu falar do livro e tal, é a que está no capítulo 9 da Preta Susana, em que ela relata todo o processo, né, de escravidão, assim, de trazida, né, de arrancada de África para cá. E aí, nessa eu coloquei
eu coloquei o trecho como está na obra para a gente comparar, para a gente ver, né, os cortes que são feitos, essa parte em branco aqui, elas não estão na HQ, mas não se perde nada. E por isso que eu coloquei aqui, a gente vê que tem muita descrição, e essas descrições, elas não precisam ser feitas no HQ, porque você vai ver na imagem, sabe? Então, há trechos que são importantes, que tem que ter, mas há outros que não. Também há alteração de palavras, porque palavras do século XIX muitas vezes não seriam entendidas. Então, meteram-me a mim mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão do navio. Isso está marcado porque está aqui, ó. Meteram-me mais 300 companheiros, não, bem certinho. Aí, 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo, quanto mais necessário a vida passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Ele não precisava, dentro da HQ, descrever isso, porque a gente já sabe que é uma história que passa no Maranhão. Então, ele seria uma informação, entre aspas, inútil para a HQ, que só tomaria mais página, digamos assim. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Aqui, apesar de ser uma descrição, não precisa também estar na HQ, porque está na imagem. A gente vê os homens aqui, ó, acorrentados, trancafiados no porão, sofrendo com as correntes. Então, tudo que está descrito ali, a gente consegue ver na imagem, que é aquilo que a gente viu lá na frente. Quando as ilustrações complementam, trazem novas informações do que está sendo dito em palavras. E aí também tem outra parte que diz assim: nos 2 últimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a vozear. Aqui, ó, a vozear. Então, tipo, a falar, né, a colocar para fora, a reclamar, ficou aqui como protestaram. Os mais insofridos protestaram, né? Então, reclamaram pelo que estava acontecendo. Pelas escotilhas lançaram sobre nós água e breu fervendo. Não sei como resistir. Isso também está aqui, ó. Da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo. Só que, apesar da ilustração, teve que ser colocado, porque na ilustração mostra a água sendo jogada neles, mas como eu saberia que a água está fervendo? Como eu saberia que é algo ruim se não aparece na imagem? Tá? E aqui estão algumas das referências que eu utilizei para elaborar este estudo, este trabalho, e muito obrigada, gente. Keila, querida, parabéns. Todos e todas aqui aprendendo muito, né? Com esses ateliês. Parabéns, assim, pela sua leitura atenta, né? Pelo seu estudo comparativo, por trazer essa questão da teoria da adaptação, por trazer essas reflexões tão importantes que você apontou aqui, tá? Muito minha obrigada, sugestão é a gente... De nada, querida, a gente é que agradece. Minha sugestão é a gente ter o próximo ateliê e depois a gente abre para o debate, não é melhor? Lívia, você pode apresentar a Viviane. Viviane é a palestrante do nosso próximo ateliê. Lívia. Nossa, professora. Keila, muito obrigada pelo compartilhamento. Eu estou encantada aqui. Já vou atrás desse HQ, porque Úrsula é uma história que realmente toca a gente de um jeito muito diferente, né? E que merece. Vale muito a pena, é uma HQ muito boa, numa adaptação sensacional, e as ilustrações também, como vocês puderam perceber, são muito bem feitas. Muito obrigada. Então, agora a gente vai para o nosso segundo